sejam todos bem-vindos à nossa WEC virtual. O convite é que vocês estejam preparados para fazer uma grande escalada conosco no mês do DIGE. O DIGE é o Departamento de Infância e Juventude da nossa casa, e nós temos todo ano um tema central. E o tema central desse ano é a escalada rumo à felicidade, uma reflexão sobre as bem-aventuranças. E aí, está preparado? Então, a infância está, a mocidade está e a família também está. Portanto, eu te convido a vir conosco nessa grande escalada do conhecimento. E nós temos um convite a fazer a mais, que é passar para vocês os horários da nossa evangelização. A nossa evangelização, ela contempla crianças de 0 a 12 anos. Nosso encontro é aos sábados, a partir das 9h30 até as 10h45. No sábado à tarde, a partir das 17 horas, nós temos a nossa mocidade. E nas quartas-feiras, nós temos o encontro do Estação Família. É a família se reunindo para estudar também as bem-aventuranças, que acontece a partir das 20 horas. E todos vocês estão convidados. Vocês vão poder acessar esses horários no site da WEC. E durante o mês de setembro, traremos mais informações. E sem mais delongas, vamos chamar agora a parte artística, que vai abrir os trabalhos. Então, um forte abraço e aproveitem bastante. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, pra receber o sol quando voltar. melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, Pois há um lugar
chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Olá a todos, todos os companheiros, amigos aí que estão nos acompanhando. Depois desse momento artístico aí, sensacional, né? A gente sempre sente um friozinho na barriga antes de qualquer estudo, de qualquer palestra, mas o momento artístico sempre alivia a gente e traz uma tranquilidade, uma inspiração a mais. Então, eu espero poder aproveitar isso. E quero agradecer ao convite, né, da DI e todos os amigos aí da UEC para fazer esse estudo. Eu me senti muito feliz mesmo, porque, primeiro, pela saudade, né, que eu estou sentindo, tenho certeza que todos estão sentindo também, de estar juntos no movimento espírita, estar juntos pessoalmente, mas está chegando já a hora de, né, se Deus quiser, muito em breve, a gente vai estar junto de novo aí e vamos matar a saudade. Por enquanto, a gente vai só aquecendo os corações pela internet, né, pelas transmissões e tudo mais. Então, eu espero poder corresponder e compartilhar um pouco do que a gente entende de doutrina espírita, né, do que a gente estuda, e aprendendo uns com os outros dessa forma. E, além de ter ficado feliz e muito honrado com o convite, né, com esse convite dos amigos da UEC, eu também fiquei muito feliz com o tema que nos foi passado, né, herdeiros de nós mesmos, que fala muito, né, nós vamos falar muito sobre justiça divina, mas também e principalmente sobre misericórdia divina, né? Um não anda sem o outro. E aí, sem mais delongas, né, porque o nosso tempo ele é limitado, então a gente vai devagarzinho aí fazendo a abordagem e iniciando o estudo, né, iniciando a linha de raciocínio para poder chegar a um entendimento, a um consenso e, posteriormente, para quem quiser, aprofundar também nos estudos, né? Nós vamos passar aqui por algumas passagens, alguns trechos, né, das obras básicas e terminar contando uma história que é simplesmente empolgante. E esse vai ser o nosso roteiro de hoje. Então, como a gente sempre inicia, eu quero convidar a todos a fazer uma prece, me acompanhar numa prece, né? E assim, fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao alto, agradecer por mais essa sublime oportunidade, em que mesmo à distância, nós temos a chance de sintonizar os nossos corações, reaproximar a nossa sintonia, as nossas vibrações, nossos pensamentos, e elevá-los em direção a Jesus Cristo, para que assim a gente tenha força, tenha ânimo, para que a gente se reabasteça das boas energias espirituais. Quero agradecer aos benfeitores, aos bons espíritos, que sob a tutela de Jesus permitem que nós pudemos chegar até aqui, nesse momento difícil em que atravessamos, enquanto planeta. Quero pedir a bênção dos bons espíritos para que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos às novas lições
e também estejam abertos a relembrar antigas verdades que contribuem e que nos conduzem no nosso caminho de retidão. Que Jesus abençoe aos nossos familiares, entes queridos, aos nossos amigos, a todos que buscam a justiça divina e a todos os necessitados de consolação. Que Jesus alivie os nossos corações sempre. Assim seja. Bom, enfim, eu sempre gosto de iniciar, né, qualquer palestra, se for possível, né, se o tema permitir, com alguma bem-aventurança. Então, abrindo aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 6, a gente se depara com a bem-aventurança, que é a seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é uma das promessas de Jesus. As bem-aventuranças são promessas, né? A gente, em outros estudos, né, a gente comenta que há dois tipos de profecias, né? Basicamente, né, dois tipos de profecias. O primeiro tipo são advertências, né, são avisos, e o segundo tipo de profecia são promessas. Promessas que Jesus faz a nós, espíritos imperfeitos, espíritos buscando o melhoramento em meio a tanta aflição e tanto desafio. E essa é uma promessa. São bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão a chance de alcançar essa justiça. Mas de que justiça Jesus está falando aqui nessa bem-aventurança? Nós sabemos que não é a justiça dos homens. Jesus não está falando aqui da justiça que se faz na terra. Jesus está falando aqui de uma justiça divina. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça divina. Então, se nós, partindo dessa premissa, se nós estamos falando de uma justiça divina, essas outras duas palavras que compõem essa bem-aventurança, essa frase, os que têm fome e sede, as palavras fome e sede aqui também não são significados terrenos. Também tem um significado maior. E que significado é esse? A gente vai encontrar no próprio Evangelho. Em outras passagens, a gente vai encontrar esse significado. Em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, tem a passagem que diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando. Então Jesus aqui não está falando da sede terrena, não. Jesus está falando de uma sede divina, né? A sede de alcançar algo, né? A sede de ser saciado definitivamente. Que é isso que o Evangelho faz. Ele sacia a nossa sede definitivamente. E a gente vai observar o mesmo significado, um significado muito parecido para fome. Fome, também no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 31. Nessa passagem diz assim: que os discípulos, entretanto, seus discípulos lhe rogaram a Jesus, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura algo para comer? Jesus disse-lhes: minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou e realizar a sua obra. Então aqui Jesus está se referindo a outra fome, a outro alimento. Então, recapitulando: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome de fazer a vontade do Pai. Os que têm sede de serem saciados definitivamente, buscando a justiça divina,
eles serão saciados a uma promessa. É como diz outra passagem, buscai e achareis. Aqueles que buscam a justiça terão a justiça. Mas essa justiça divina, de que a gente tanto fala, ela é uma justiça complexa. Complexa no sentido de completa. Não é uma justiça de toma lá da cá. Não é disso que a gente está falando. E é importante reafirmar isso, porque senão a gente vai ficar pensando em justiça divina com a cabeça da Idade Média. Eu fiz isso, cometi um erro, vou ficar tantos anos no umbral, nas regiões de sofrimento. Não tem essa tabela, não é assim que funciona. O Espiritismo, ele nos ensina que a responsabilidade é nossa. E aí por isso que a gente invoca o título desse estudo, né? Herdeiros de nós mesmos. Herdeiros de nós mesmos. Nós mesmos vamos trilhando o nosso próprio caminho. Mas para iniciar o caminho, o importante é ter essa fome e ter essa sede de buscar a justiça divina. É um excelente ponto de partida. Saindo do evangelho convencional, né, que é o Novo Testamento, a gente vem agora para a nossa praia. Qual é a nossa praia? O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E lá, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tem um item nesse capítulo, que Allan Kardec explica. Esse item se chama necessidade da encarnação. A encarnação é necessária. A reencarnação é necessária. E aí, na parte das instruções dos espíritos, tem uma mensagem de um espírito. Eu recortei um trecho dessa mensagem. E essa mensagem é um trecho muito pequeno. Diz assim: sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir por todos os seus filhos tudo igualmente. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações e a mesma liberdade de proceder. Então, todos nós fomos criados iguais. Então, esse é um paradigma muito importante de se derrubar, né? Em frente ao paradigma antigo, em que se acreditava que Deus havia criado anjos, querubins, seres humanos, demônios, todos diferentes, né? Cada um na sua classe. Não, todos foram criados iguais. Mesmo ponto de partida, mesmas obrigações, mesmos deveres, e todos com a mesma faculdade, que é a do livre-arbítrio. Aqui, o Espírito fala como liberdade de proceder. Nós temos liberdade de fazer aquilo que nos é próprio, que nos convém. Nós temos liberdade de escolher. E o Espiritismo nos ensina que toda escolha tem uma consequência, seja boa e seja ruim, mas tem uma consequência. E aqui o Espírito São Luís, eu fiz questão de trazer um trecho da mensagem desse Espírito, que é o Espírito São Luís, por quê? Agora a gente vai passar um pouquinho para o livro Céu e Inferno, e uma curiosidade é que esse Espírito, São Luís, ele é o Espírito que coordena todas as reuniões mediúnicas, nas quais os Espíritos deixam lá sua mensagem no livro Céu e Inferno, na segunda parte do Céu e Inferno, todos esses Espíritos vão estar presentes, vão chegar nas reuniões mediúnicas sob a coordenação de São Luís. São Luís é o grande coordenador da segunda parte da obra, em espírito, né? Em espírito. Então, a gente, passando aqui para o livro Céu e Inferno, né, a gente não vai pegar nenhuma história de espírito do livro, da segunda parte, porque cada história tem a sua especificidade muito particular, certo? Então, como a gente está ainda no
nessa abordagem no campo aqui de entendimento, da teoria, né, sobre como funciona a justiça divina, nós vamos pegar aqui um trecho do livro, do capítulo sobre o Código Penal da Vida Futura. Está lá, livro Céu e Inferno. Você vai abrir o índice, vai procurar lá, Código Penal da Vida Futura. Está lá. Então, eu vou ler aqui rapidamente, peço licença para ler rapidamente, o artigo 4º desse código, que diz assim: em virtude da lei de progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Um outro ponto da justiça divina: deixa a cada um de nós o mérito das suas obras. De forma que tudo que a gente faz de bom é levado em conta. E tudo que a gente não faz de bom fica uma pendência. E aí a gente vai aprender que quando a gente fere alguém, quando eu firo outra pessoa, eu estou ferindo a mim mesmo. Eu estou ferindo outra pessoa e eu também estou abrindo uma ferida em mim. Estou criando um vínculo que não é saudável, mas ainda assim é um vínculo. E esse vínculo vai precisar ser renovado. Esse vínculo vai precisar ser renovado, transformado em um outro tipo de vínculo. Porque quando eu firo a outra pessoa, eu gero um vínculo com ela, uma ligação com ela, um vínculo de ódio, de rancor, de vingança, um vínculo ruim. Esse vínculo vai precisar ser renovado. Vai precisar ser transformado em um outro tipo de ligação. E como é que ocorre essa transformação? Através dos mecanismos da justiça divina. Esses mecanismos permitem que nós mesmos façamos isso. Que nós mesmos sejamos protagonistas dessa mudança de vínculo, dessa transformação de vínculo com a outra pessoa, com a qual nós criamos alguma relação que não seja saudável. Isso em qualquer campo da vida. E não precisa eu esperar reencarnar para isso. Jesus já dizia, né? Jesus já dizia que busca conciliar-te com o seu adversário enquanto estás com ele no caminho. Ou seja, enquanto estás com ele encarnado. Porque depois que desencarna, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. E a gente vai saber o porquê daqui a pouco. Mas o importante é a gente gravar isso aqui. Ó. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Então nem os grandes criminosos do mundo são repudiados por Deus. Pelo contrário, eles terão oportunidade de renovar-se e renovar os vínculos de ódio que eles construíram. Transformar esses vínculos de ódio em vínculos de amor. Dá trabalho, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Por isso que é necessário pensar muito bem, né, antes de acabar prejudicando alguém. Que muitas vezes é sem maldade mesmo, né? Muitas vezes é sem maldade. A gente vai numa sede ao pote, não a sede de justiça, a gente se utiliza de outra sede, que é a sede ao pote, e a gente vai muito afoito, acaba trombando no outro, fazendo o outro escorregar, derrubando, ferindo outra pessoa em busca da nossa felicidade. Esbarra em outra pessoa, derruba ela e não percebe. Acontece. Acontece, porque nem sempre é por maldade. As pessoas querem ser felizes. E nessa busca por serem felizes, né, por buscar satisfações, muitas vezes nós somos desajeitados. Né?
Nós somos desajeitados, a gente esbarra mesmo, a gente, né, tromba, derruba o outro, cai também, né? E quando isso acontece? Quando a gente erra, como é que funciona esse mecanismo de justiça divina? Isso para qualquer gravidade de erro, tá? Qualquer gravidade de erro. Não, a gente não vai ficar aqui fazendo balanço de erro pequeno, erro grande. Não, não é ideia. Vamos pensar de forma geral, né? E como é que se dá esse mecanismo? Quando a gente erra, olha, errei, cometi uma falta. E agora? O que eu faço? O Código Penal da Vida Futura mostra pra gente, traz pra gente um mecanismo composto por três etapas. Eu não gosto muito de usar a palavra etapa porque, né, elas não acontecem necessariamente uma seguida da outra. Mas são elas. E eu suponho que todos já ouviram falar. Arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento, ele pode dar-se em toda parte e em qualquer tempo. E se for tarde, se esse arrependimento for tardio, o culpado sofre por mais tempo. É isso que diz no livro Céu e Inferno. Então, o arrependimento, e aí vem a expiação. A expiação, a gente pensa logo assim, né? Pô, expiação, a gente pensa logo no sofrimento físico. No sofrimento físico, que é um órgão debilitado com o qual a gente reencarna, uma predisposição a alguma doença, ou nos casos mais graves, uma necessidade especial, né? A falta da visão, a falta da audição, a falta de algum membro. Expiação, a gente pensa logo nisso, né? Porque nós temos uma cabeça materialista, vamos colocar. Mas a expiação também é o sofrimento moral. Aqui Allan Kardec define que a expiação consiste nos nossos sofrimentos físicos e morais, que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência. Ou ainda em nova existência. E por que se dá esse sofrimento físico? Porque o nosso corpo de carne, ele é uma roupa, ele é uma veste. Né? E aí, nessa sede ao pote, eu vou machucar outra pessoa e vou acabar me machucando também. Esbarro em outra pessoa, derrubo ela, caio e me machuco. No que eu me machuco, eu posso rasgar um pouquinho a roupa. Eu posso danificar uma parte da minha roupa. E esse dano pode demorar a ser consertado. Né? Quando você rasga uma roupa, né, de forma tão agressiva, você pode levar na melhor costureira. Talvez não fique como era antes. Assim é o nosso corpo. Então, tem feridas que nós nos causamos. Existem feridas que demoram muito, às vezes existências, para serem totalmente curadas, totalmente fechadas. Nesse processo de cura, existe o processo de redenção, que é a expiação. A expiação, gente, né? A gente fica assim pensando, nossa, a expiação é uma coisa tão ruim, né? A expiação é um processo de redenção, faz parte. Faz parte. Muitas vezes um sofrimento físico, um sofrimento moral, está trazendo para a gente uma redenção que a gente não alcançaria sem dor. Esse que é o mistério. Esse que é o mistério da justiça divina. Muitas vezes um indivíduo está sofrendo tanto ali, acamado, né? Mas aquilo há uma razão. E, por favor, não estou aqui romantizando o sofrimento. Não estou aqui romantizando o sofrimento. Eu estou tentando ajudar a compreender por que sofrimentos acontecem. Né? Por que sofrimentos acontecem? É compreendendo que a gente vai saber lidar com a dor. O ser humano muitas vezes não sabe lidar com a dor porque não consegue entender o porquê que está passando por aquilo. Se a gente conseguir entender, já é um primeiro passo para conseguir lidar com ela.
né? Então não é, por favor, não estou aqui romantizando o sofrimento, que tem que sofrer, nem nada disso não. E a reparação, por último, nós já falamos do arrependimento, expiação e reparação. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem havia feito o mal. É oportunidade de compensar todo o mal que fizemos com o bem. É o que nós falamos anteriormente, renovar os vínculos. A gente precisa renovar. Quando eu firo alguém, eu crio com ele um vínculo de ódio, de rancor, de dor. A reparação vai me permitir renovar esse vínculo, transformar esse vínculo de ódio em vínculo de amor. Então, essa que é a mágica da justiça divina, né? Que é uma justiça acompanhada pela misericórdia. A misericórdia, gente, nada mais, nada menos é do que a chance de fazer diferente. Nada mais, nada menos que é isso. Então, vamos começar a trazer um exemplo aqui, que está lá no livro Boa Nova, capítulo 13 do livro Boa Nova, Pecado e Punição. O nome do capítulo, Pecado e Punição. E esse capítulo fala da passagem da mulher adúltera, que Jesus salva do apedrejamento. O que o livro Boa Nova conta, e o Evangelho convencional, o Novo Testamento, não conta, é que depois que Jesus salva a mulher adúltera do apedrejamento, os próprios discípulos de Jesus, entre eles João, vão questionar Jesus: mas mestre, por que você salvou a meretriz de vida infame? Ela errou e merecia punição. E aí Jesus começa a argumentar com João, falando que não era bem assim. E nessa conversa com João, eu separei um trecho em que Jesus fala assim para João: João, em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. E ele fala isso para João porque João, preocupado em punir fisicamente a mulher adúltera, que pecou, e pecou mesmo, né? E segundo a lei antiga, merecia aquela punição. Só que Jesus chama a atenção de João para o seguinte: não precisa a gente ficar querendo punir o outro. Os mecanismos da justiça divina funcionam automaticamente, têm os seus próprios princípios de compensação. E aí ele vai explicando para João que não precisava apedrejar ninguém, porque a própria mulher adúltera estava carregando a consciência da culpa, e aquilo para ela já era um sofrimento. Não precisamos atirar pedras ao sofrimento. Certa vez eu assisti uma palestra em que o palestrante falou o seguinte: a nossa missão aqui na Terra é aliviar a dor do outro. Se a gente vê que o outro está sofrendo, quem somos nós para tirar pedra ao sofrimento dele? Falar: não, ele merece estar passando por isso. Não, não é assim. Se a gente puder estender a mão e amenizar o sofrimento do outro, é assim que se faz justiça divina, gente. É assim que se faz justiça divina. É com misericórdia. Não é com cabeça da Idade Média. Né? Pecado, punição. Pecado, punição. Isso já passou. Isso já passou. A gente precisa agora escolher um caminho de redenção mais suave. E proporcionar aos nossos irmãos caminhos de redenção mais suaves também. Né? Dentro do que a bondade de Jesus permitir. E aí, Jesus ainda diz assim para João: João, a terra pode ser tida como um grande hospital em que o pecado é a doença de todos. Todos. Todos nós pecamos. O evangelho, entretanto, traz ao homem enfermo remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suaves caminhos de redenção. Aqui Jesus já deu a dica. Sabe como que a gente vai transformar os nossos caminhos em caminhos de redenção suaves? Porque todos nós precisamos nos redimir.
todos nós vamos ter que percorrer esse caminho, encarar os nossos débitos, encarar aquilo que fizemos de errado e transformar em coisas boas, fazer coisas boas no lugar. Mas a única coisa que pode tornar esse caminho mais suave se chama Evangelho. Evangelho. É com o Evangelho que a gente vai buscar mais ainda a misericórdia divina. Por quê? Porque quando a gente se propõe a consertar os nossos erros, a dor é grande. Mas a gente precisa de um remédio para aliviar essa dor. Esse remédio é o Evangelho. Esse remédio é o Evangelho. Por quê? Porque se Deus tivesse a nossa cabeça de idade média e querer cobrar tintim por tintim o que nós fazemos, ia ter uma multidão, gente, de seres encarnados, sem braço, sem perna, sem sentidos físicos, sem audição, sem visão. Se fosse cobrar realmente o que a gente deve, né? E se a justiça divina funcionasse simplesmente dessa forma, assim, de toma lá da cá, seria dessa forma. Ia ter uma multidão de encarnados portadores de necessidades especiais. Uma multidão. Só que a misericórdia divina é tão grande com a gente que pega um erro nosso desse tamanho e parcela ele em várias existências. Em vez de sofrer todas as consequências de uma vez, a bondade de Deus permite que a gente sofra um diazinho de cada vez. Vamos chorar um pouquinho só a cada dia. Não precisa ser tudo de uma vez. Não, parcela isso aí. Né? O que a gente está devendo, para o outro, Jesus parcela para a gente. E a gente vai de pouquinho a pouquinho, tendo oportunidade de consertar, de se melhorar, de fazer o bem para o próximo. Né? E aí, para finalizar, vou contar uma história do Silas. O Silas é um personagem do livro Ação e Reação, de André Luiz. Espetacular o livro, espetacular. O Silas, ele é o principal assistente, benfeitor espiritual, principal assistente de uma casa de consolo espiritual, né? Uma casa de acolhimento espiritual, chamada Mansão Paz. É como se fosse um nosso lar, só que em menor escala, né? E esse lar espiritual, esse posto de acolhimento espiritual chamado Mansão Paz, ele não fica lá no alto, como o nosso lar, não. Ele fica localizado nas regiões mais profundas do umbral. Ele fica localizado nas profundezas das regiões de sofrimento. E aí você pode pensar assim, mas até lá nas regiões de sofrimento tem um posto de acolhimento espiritual? Tem. Porque no mais recôndito, no mais profundo, na mais profunda zona de sofrimento, até lá existe um ponto de justiça divina, de misericórdia divina. Até lá. Então lá, nessa profundeza umbralina, existe o lar espiritual Mansão Paz, na qual Silas é o principal assistente. E tem o diretor, Druso, chamado Druso. E outros tantos trabalhadores. André Luiz passou 3 anos lá, nesse lar espiritual, vendo tudo que estava acontecendo para poder escrever o livro, né, Ação e Reação, e passar para a gente. E o Chico psicografou e agora temos aí essa obra magnífica, né, o livro Ação e Reação. E tem a história do Silas. Gente, vou repetir, o Silas era o principal assistente, benfeitor espiritual da Mansão Paz. E no livro conta a história dele, quando encarnado. O Silas, quando encarnado, ele era encarnou numa família muito abastada, né? O pai tinha muito dinheiro, a mãe não precisava trabalhar na época, né? Na verdade, na época, praticamente, as mães não trabalhavam, né? As esposas não trabalhavam. O pai tinha muitas posses, tinha fazendas,
né? Tinha muito dinheiro. E o Silas era filho único. Então ele tinha tudo à disposição. Estudou nas melhores escolas, né? E desde cedo ele tinha muito, assim, o Silas era muito atraído pelas posses, né? Pela avareza, desde cedo. A mãe dele notava isso, né? E tentava levar ele para a igreja, né? Na época praticamente só tinha igreja católica, tentava levar ele para a igreja, para os trabalhos da igreja, filantropia e tudo, mas o Silas e o pai dele também não ligavam muito para isso, né? Então, queriam saber mesmo só de aproveitar as posses que tinham. E aí ele entra na faculdade de medicina. Silas entra na faculdade de medicina, né? Na época, na melhor faculdade, se forma, só que no dia da formatura, a mãe dele vem a falecer. Então isso já causou uma dor profunda no Silas. Tão profunda que o Silas perdeu a vontade, simplesmente perdeu a vontade de exercer a profissão. Ele olhava para aquele diploma de médico na parede do quarto dele e lembrava da mãe que faleceu. Poxa, minha mãe morreu nesse dia. E aí ele simplesmente perdeu a vontade. E também não precisava, tinha muitas posses, o pai dele tinha muitas posses. Eis que alguns anos depois, algum tempo depois que a mãe dele veio a falecer, né? E aí ocorreu todo o processo de inventário, e o Silas ficou tão preocupado com o processo de inventário que até o pai dele se assustou. Né? E aí, algum tempo depois, o pai dele conheceu outra pessoa, uma mulher mais jovem, e veio a casar com essa mulher mais jovem. Aí agora vocês imaginam a cabeça do Silas. Né? Pô, agora eu vou ter que dividir a minha herança com essa que apareceu agora. O Silas fez de tudo para tentar separar os dois. Fez de tudo. Armou um encontro com um primo dessa moça que queria ficar com ela antes, né? Enfim, faz toda a armação. O pai dela descobre, ele arma a cena de traição, né? O Silas arma toda a cena de traição da nova esposa do pai dele com um antigo caso. O pai dele flagra, né, a cena de traição. E o pai dele já estava muito doente, muito debilitado, já com quase 70 anos. E aí acontece o crime. A Ida morre, a Ida, né, que é a nova esposa do pai do Silas, morre envenenada. Morre envenenada. E aí o Silas, 20 anos depois, já no mundo espiritual, trabalhando firmemente ali como benfeitor espiritual da Mansão Paz, tem esse débito para resgatar. E aí a gente vai pensar assim, poxa, mas Deus permite que alguém que cometeu uma falta desse tamanho, né, foi responsável pelo envenenamento de alguém? Deus permite que esse espírito seja um benfeitor espiritual? Permite. Permite, sabe por quê? Misericórdia divina. Misericórdia divina. A gente nunca vai conseguir retrabalhar os nossos vínculos de amor em ódio se nos cortarem as mãos. Se não nos derem chance de trabalhar, a gente não vai renovar esses vínculos. Então, o Silas vem há 20 anos se preparando para reencarnar novamente, né? E já está tudo traçado. A nova encarnação do Silas, a próxima, já estava tudo traçado, tudo bonitinho. A mãe vai voltar para reencarnar de novo com ele. A mãe que já estava lá numa colônia espiritual mais superior, né? Numa esfera espiritual mais superior, né? Em termos de vibração, claro. A mãe dele já topou reencarnar de novo como mãe do Silas. O pai dele, né, também já topou reencarnar como o pai do Silas. O Silas também já topou. Falta uma pessoa. A Aida, que é essa outra esposa que casou com o pai do Silas depois e veio a morrer envenenada, o plano é ela reencarnar como irmã do Silas. E nessa configuração, fazer com que esse vínculo de amor, de ódio, se renove em vínculo de amor, ali na convivência entre irmãos. Né? Só que ela ainda não topou.
Ou seja, ela ainda não foi, melhor dizendo, ela ainda nem foi encontrada no plano espiritual. Então, o Silas está há 20 anos trabalhando, esperando para ver se encontra a Ida, para conversar com ela, ver se ela topa reencarnar com eles. E assim eles resolveram essa pendência. Um benfeitor espiritual que trabalha há 20 anos no plano espiritual, gente. Então, é por isso que Jesus fala, vou repetir aqui, concilia-te com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Enquanto estás com ele encarnado. Porque se for deixar para depois, meu amigo, na próxima encarnação, você pode demorar 20 anos só para conseguir convencer outra pessoa a reencarnar com você de novo. 20 anos. Se não for mais. Mas por quê? Porque isso tem que ser mérito nosso. O André Luiz pergunta para o Silas, mas Silas, será que os nossos benfeitores espirituais, os nossos instrutores aqui da mansão Paz, será que eles não sabem onde é que está? O Silas, sim, eles sabem. Só que eu que tenho que encontrar. Faz parte do meu processo de redenção. Eu é que tenho que encontrar a Ida. Né? E pedir perdão, e pedir para reencarnar junto. É todo um processo. Né? Então, qual que é a diferença da lei de ação e reação para a lei de causa e efeito? A lei de ação e reação, ela é só um bumerangue, vai e volta. Agora, a lei de causa e efeito, não. A lei de causa e efeito, ela considera tudo de bom que a gente faz nesse caminho de redenção. Tudo de bom. E esses 20 anos de serviços prestados pelo Silas no plano espiritual, esses 20 anos, eles são considerados. São considerados de forma que haverá alguma facilidade, alguma compensação para que Silas encontre a Ida. De alguma forma, ele vai encontrar. Por causa desses 20 anos de serviço prestados. Consolando inúmeros espíritos, conseguindo convencer os espíritos umbralinos. Gente, a mansão Paz ficava nas profundezas do umbral. O Silas lidava com espíritos umbralinos mesmo. Não era igual ao nosso lar, né? Que eram espíritos que desencarnavam e chegavam no nosso lar meio que perdidos e tal, e aí era só explicar para eles que estava tudo certo. Não. A mansão Paz era um trabalho muito mais exigível, muito mais exigente, porque precisava que esses espíritos fossem convencidos de que aquele caminho não era o certo. Né? O caminho da vingança, do causar a dor no outro como forma de compensar aquilo que nos foi causado, aquele caminho não era o certo. É preciso encontrar outros caminhos. E com o Evangelho, esses caminhos de redenção se tornam mais suaves. Essa é a justiça divina. E, para terminar, voltamos aí ao Evangelho de Mateus com outra bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Outra promessa de Jesus. Todos nós que passamos por esses caminhos, esses desafios de tentar compensar o que nós fizemos de ruim, esses caminhos nos afligem muito. Nós passamos por muitas aflições, por muitas dores, muitos sofrimentos, mas Jesus promete, eles serão consolados. Serão consolados. Quero agradecer a todos aí pela atenção. Eu peço desculpas aí, qualquer coisa, né? Porque às vezes eu me empolgo falando, mas eu espero ter contribuído de alguma forma nesse estudo e agradecer mais uma vez ao convite, a oportunidade que me foi dada, né? Deixar um grande abraço a todos os amigos da UEC. A UEC faz um trabalho tão bonito no Departamento de Infância e Juventude que é um exemplo a se seguir e por muitas casas espíritas. Assim, eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar de verdade o brilhante trabalho que é feito no Departamento de Infância e Juventude da UEC. Estão todos aí de parabéns mesmo.
tá certo? E eu me sinto muito feliz, muito satisfeito de poder dar essa pequena contribuição nesse trabalho. Precisando de mim, estou sempre à disposição. Agora vamos encerrar com a prece, né? A prece final, para agradecer aí por essa oportunidade, né? Então vamos fechar os nossos olhos e em oração de agradecimento, obrigado a Jesus, aos bons espíritos, por esse momento de estudo, de reflexão, por esse momento em que nós podemos nos concentrar e relembrar valiosas lições que são trazidas no Evangelho, nas obras básicas, que nós podemos relembrar os nossos próprios caminhos de redenção, que a gente tenha ânimo e força para encarar os desafios, para encarar o que precisamos resolver e que Jesus nos ampare, alivie nossos corações e suavize os nossos caminhos de redenção. Que assim seja.